nós tínhamos visto primeiramente essa partezinha aqui, né? Falando dos tipos de tecido que nós temos lá. Tecidos de crescimento, de sustentação, sistemas vasculares, de revestimento, cada um deles com uma determinada função. E tínhamos começado a falar para vocês, se eu não me engano, dos meristemas, ou do tecido meristemático. Então, vamos lembrar alguma coisa lá, porque esse tecido aqui é o mais enjoadinho, né, que tem. Mas é porque ele é um nenezinho, né? Então, se é um tecido nenezinho, a gente tem que cuidar bem dele, certo? Então, eu tinha falado para vocês que o meristema, ele era constituído por células pluri ou totipotentes, né, que são capazes de se transformar em outras células, formando outros tecidos. Eles são indiferenciados enquanto não se transformam em outros tecidos, né? Então, as células são todas elas iguaizinhas. Não tem aquela parede celular celulósica, né? Como eles estão em constante divisão celular, para que vai formar um muro, né? Se daqui a pouco você vai destruir um muro, né, para abrir ou para fazer mais um quarto do lado, né? Então, as células vegetais do meristema, elas têm essa camadinha muito fininha, tá? Porque estão em constante divisão. Núcleo volumoso, o núcleo não é grandão, tá? Ele, na verdade, é a célula que é pequenininha em volta, tá? Então, nos dá a impressão de ter um núcleo grande. Mas, na verdade, ele tem um volume, se você comparar os dois, bem maior do que o de uma célula normal. E alta capacidade de multiplicação. Inclusive, tínhamos falado para vocês que a multiplicação deles era através da mitose. Nunca meiose, hein? Meiose é a formação de gametas ou esporos. Então, nós temos aquele meristema apical. O meristema apical é o meristema que veio lá do desenvolvimento da semente. Então, quando a semente começou a brotar, formar raiz, formar caulezinho, né, os tecidos meristemáticos que estavam ali trabalhandinho para fazer isso. Esse tecido, ele continua no vegetal, aonde? Na região apical do caule, na região subterminal da raiz, como daqui a pouco a gente vai ver. E esses tecidos, eles vão fazendo o vegetal crescer em altura, ele vai ganhando altura. E vai ficando células do tecido, né, meristemático, apical, para baixo. Esse tecido que vai ficando um pouquinho assim para baixo, mas ainda está ali, né, na pontinha do caule, na região subterminal da raiz, ele vai formar 3 outros tipos de tecido meristemático. Por que, professor, 3 outros tipos? Porque cada um deles vai ser responsável pela formação de uma determinada estrutura do vegetal. Por exemplo, ele vai formar um meristema apical chamado de protoderme. Esse é o nome do tecido apical. O que a protoderme vai formando à medida que o vegetal vai ganhando altura? Ele vai originar a epiderme e a periderme. O que é isso, professor? Epiderme e periderme? Epiderme, pele, só que é lógico que não é humana. É o quê? É aquele revestimento de proteção externo do vegetal. Se for uma árvore, um tronco, digamos assim, ele vai formar a casquinha. Mas isso, né, com muito tempo depois. Nós temos também o meristema apical, que a gente chama de antes câmbio. O procâmbio são os primeiros que originam o xilema e o floema. Como a árvore está crescendo, ela precisa de água, de sais minerais, de açúcar, para poder continuar vivo, se dividindo. Então, à medida que a árvorezinha vai crescendo, a raiz vai aprofundando, ela precisa ser sustentada. E para ser sustentada, o vegetal forma o xilema e o floema. Lembram? Xilema, água e sais minerais, floema, um açúcarzinho. Quem forma lá na pontinha do caule e na região subterminal da raiz? O procâmbio. E ainda temos o meristema fundamental, que também é um meristema apical, mas responsável pela formação dos parênquimas, dos quimas, né? Então vai se formar lá o parênquima, o colênquima, o esclerênquima. São formados por meristema fundamental. Só para você ter uma ideia por quê, né?
Mas por que eles formam essas coisas? Porque a árvorezinha está crescendo. E o colênquima e o esclerênquima são fibras de sustentação. É aquilo que vai manter a estrutura de ferro do nosso prédio, que vai manter ele de pé. Tá? Nesse desenho aqui, você vê aqui ó, na ponta o meristema apical do caule. Isso aqui é uma fotografia do caule. Tá? E aqui da raiz. Então, ó, aqui na ponta está crescendo. A árvorezinha está crescendo aqui. E a raiz, ó, para baixo. Lembra a aula passada? Eu falei aqui que na pontinha ela tinha o quê? Ela tinha a coifa aqui, né? E que a coifa protege a pontinha da raiz, como se fosse um dedal, né? Que vai protegendo lá, né? Essas células menezinhas que a gente tem. Moleza, certo? Esses são os meristemas, né? Aqueles primeiros meristemas que aparecem no vegetal. Mas à medida que o vegetal vai crescendo, vão ficando células para trás. Isso pode demorar 4 anos, 5 anos. Isso vai depender da genética do vegetal. Então, cada espécie tem a sua genética. Mas, num determinado momento, essa árvorezinha vai começar a engrossar, mesmo que seja um pouquinho. Ela tem que ter uma base boa, né? Ela não pode ser fininha e muito grande que ela tomba. Então, ela vai começar a dar uma engrossadinha. E aí vai entrar em ação o chamado meristema secundário, que é bastante comum nas gimnospermas e angiospermas, que são plantas mais desenvolvidas, maiores, etc. Tá? Mas eles só vão começar a agir a partir do momento em que a árvore começa a ter crescimento em espessura. O meristema primário, crescimento, né, em altura, raiz em profundidade, né, eles vão crescendo literalmente, né, mas não engrossam. Já o tecido meristemático secundário é aquele responsável pelo engrossamento do vegetal. E nós temos 2 tipos, ó, é só nome, o felogênio e o câmbio. Lembram lá? Procâmbio, agora aqui já é câmbio. Olhe no desenho aqui de um vegetal que alguém cortou, né? É uma imagem clássica de vestibular, aonde aparece aqui no meio ó, o felogênio, tá vendo? O felogênio é essa camada de células amarelinha aqui, mais grossinha que você está vendo ali, né? E o felogênio está fazendo aqui, ó, para dentro, em direção ao centro, né? Aqui vocês estão vendo lá, né? O tronquinho cortado ali, tirou uma fatia, né? Então ele vai formar o quê? Ele vai formar para o lado de dentro, em direção ao centro, ele vai formar um tecido vivo aqui, ó, tecido basicamente de preenchimento, para não deixar espaço vazio aqui, ó, né, esses amarelinhos que vocês estão vendo ali, que é a feloderma. Então essa aqui, ó, é a feloderma. Tá, ó, felogênio formou para o lado de dentro a feloderma. Para o lado de fora, ele forma o suber. O suber ele é formado por células que morrem porque elas vão engrossando cada vez mais com celulose, e aí não existe mais aquele intercâmbio, uma célula não pode passar coisa para outra, né? Não tem como, e essa célula acaba morrendo por causa disso. E ela vai morrendo e vai formando o que a gente chama da casca da árvore. O suber é a casca da árvore. A rolha é extraída da casca da árvore. A rolha, o que é? É um suber, é matéria morta, tá? Cheia de ar, mas que tem uma certa elasticidade, que é usada para bloquear a entrada de mais ar dentro da garrafa de vinho. Bom, então aqui nós temos lá essa camadinha de células chamada felogênio. Um pouquinho mais para o centro aqui, ó, nós vamos encontrar uma outra camada de células amarelinhas, pintadas amarelinhas ali para vocês. Esse é o câmbio. É um outro tecido meristemático, que vai formar para o lado de dentro o floema e para o lado de fora o xilema, certo? Não. Tá? Para o lado de fora é o floema, para o lado de dentro é o xilema. Mas tem diferença nisso, professor? Tem, é sempre assim. O floema no tronco está sempre para o lado de fora e o xilema está sempre para o lado de dentro, tá? Sempre assim. Não esqueçam disso, tá? Cai bastante no vestibular. Então, vamos continuar, né? Então, aqui agora já, outro tecido, certo?
Então, ó, o tecido mais complicado, o tecido que eu acho assim, mais difícil, nós acabamos de ver, que é o tecido meristemático. Dá uma olhadinha lá com carinho, né? Ele não é tão complicado assim. Existem alguns esquemas, às vezes o cara complica demais lá, não é, tá? Outro tecido agora que nós vamos ver, que são muito mais fáceis, né, é o parênquima, um tecido que a gente chama de preenchimento, tecido parenquimático ou tecido de preenchimento. O parênquima, ele é assim, imagine um tecido que todo vegetal tem, todo. Qualquer vegetal que você pegar tem parênquima. O que diferencia de uma espécie da outra é se ele tem mais de um determinado parênquima ou menos. Como assim, professor? O parênquima não é uma coisa só? Não, o parênquima ele tem vários tipos dentro do vegetal e dependendo da espécie, ele vai ter um deles em maior quantidade do que os outros, que vai exatamente fazer a função daquele vegetal no ecossistema. Então, se ele é uma planta aquática, se ele é uma xerófita, uma planta de deserto, vai ser dado normalmente, né? Lógico, não é só isso, mas normalmente pelo parênquima que domina, né? O parênquima que tem mais. Mas quer dizer que existem vários? Existem vários tipos, né, de parênquima. Inclusive, existe um que só é para preencher espaço mesmo, para manter lá a plantinha com alguma substância entre os outros tecidos. Vamos ver os tipos. Primeiro que vocês têm aqui embaixo ó, é o parênquima de preenchimento, como eu falei para vocês, é um parênquima que vai preencher espaços dentro do vegetal. Aqui foi feito um cortezinho, né? E ó, então você tem a epiderme, só que agora não consigo riscar, mas aqui, né, do lado, o córtex, o floema e xilema, tá? E a medula vegetal aqui. Então, ó, o córtex e a medula, normalmente eles têm entre algumas células lá de xilema, floema, né? Eles são tecidos o quê? Que vão preencher para não deixar vazio aqui, né, o vegetalzinho. Então, são tecidos de preenchimento. Estão ali entre as outras células do vegetal. Ok? Um outro tecido parênquimático que nós temos é o parênquima clorofiliano. Lógico, não preciso nem falar para vocês qual é a função dele. Clorofila, é lógico, está no nome. Como é que vai errar uma questão dessa? E aonde que fica esse tecido clorofiliano, teacher? Fica nas partes verdes do vegetal. Aonde for verdinho, né, tem lá parênquima clorofiliano. Até, por exemplo, nas frutas verdes? Até nas frutas verdes, né, vai ter lá o parênquima clorofiliano. Ok? Lembra só um adendo aqui, né? Que o parênquima clorofiliano é essa parte que nós estamos vendo aqui, né? Essa parte verde que você está vendo aqui. Que nós damos o nome de mesófilo, no caso da folha, né? Porque aqui é uma folha, mesófilo foliar. Ó, o mesófilo foliar, não vou riscar em cima, né? Foliar, é essa partezinha aqui, ó. Essa parte amarelinha de cima e essa parte amarelinha de baixo, elas são tecidos epidérmicos, é outro tecido, não é tecido parenquimático clorofiliano. O parenquimático clorofiliano é exatamente o mesófilo foliar que vocês estão vendo ali. Tá? Cuidado, gente, já vi cair essa coisa umas 300 vezes no vestibular. Parênquima de reserva. Parênquima de reserva, como o próprio nome diz, de novo, vai reservar, vai guardar alguma coisa. Então, nós temos o parênquima de reserva amilífero, né, que vai guardar amido, o açúcar de reserva dos vegetais. Vai ficar guardadinho lá. A batata, por exemplo, né? Caule, batatinha, tá? Ela vai guardar dentro dela, né, um tubérculozinho ali que vai de armazenamento, vai guardar lá amido. Quando nós comemos batata, estamos comendo amido concentrado, né, dentro da batatinha lá. Então, reserva de alimento. Aquífero. Nossa, o que será que é aquífero? Água. E aonde que nós encontramos? Nas xerófitas, nos vegetaizinhos que precisam guardar água, porque estão em locais aonde a existência da água é precária. Então tem que guardar a água lá dentro, nas estações. Xerófitas, o cactus, por exemplo, né?
Parênquima aerífero, ar. Quem que guarda ar, professora Dilma, vai armazenar? Não, nada a ver. Tá, não vamos entrar. Aerífero é o quê? É o parênquima que guarda realmente, que acumula ar para fazer a flutuação das plantas aquáticas. O aguapé, por exemplo, ele flutua lá porque ele tem um parênquimazinho ali, né, que guarda água, guarda ar, né, então flutua. Na sequência agora, nós temos o tecido vivo chamado de colênquima. Na verdade, o colênquima ele tem um companheiro, o esclerênquima, né? O colênquima e o esclerênquima são os chamados tecidos de sustentação, tecidos que vão manter a planta de pé. É como no nosso caso, não tem nada a ver, mas é como se fosse no nosso caso, os ossos e a cartilagem. Nós temos dentro da gente ossos e cartilagem que mantêm a nossa estrutura. Aonde a gente precisa de flexibilidade, né? Nariz, orelha, a gente tem o quê? Cartilagem. No caso dos vegetais, é bem parecido, mas é lógico que não é osso, não é cartilagem, né? É um tecido que tem a mesma função. É o caso da plantinha pequenininha, né, do arbustinho, que quando bate o vento, se verga para a direita, se verga para a esquerda e não quebra. Então ela pode, né, sofrer essa ação. Ok? Esse tecido, ele se caracteriza, agora olhem aqui, ó. Esse tecido se caracteriza por ter um acúmulo de celulose nos cantinhos da célula. Ele vai formando, ó, aqui, ó, nesse desenho aqui está melhor. Está vendo aqui, ó, que ele forma uma bolinha aqui, ó, que se junta a outro calinho, a outra calinho e forma uma bolinha, né, de celulose aqui, ó. Essas bolinhas de celulose que vocês estão vendo, elas vão dar o quê? Dureza ao vegetal, mas como não é em volta de toda a célula, ela é um pouco mais flexível. E mais ainda, dá para trocar alimento, água entre uma célula e a outra, né? Então, eles trocam informações, trocam água e alimento, e por isso essas células permanecem vivas. Já o esclerênquima ele é um tecido morto. Ele morre por quê? Porque vai, aqui olha no desenho, vai se decompor aqui, né? Tanta lignina, que é uma das estruturas mais duras que a gente conhece da planta, que vai impedir que ela troque alimento, água, etc. Então a célula morre. Mas ela fica com umas paredonas aqui, ó, bem fortona. E isso dá o que à planta? Uma resistência muito grande. Essa plantinha, então, ela é resistente, né? Só que tem um problema, tirou a flexibilidade da planta, né? É o tronco, ou a árvore, que em época de tempestade é arrancada com raiz e tudo. Por quê? Porque os galhos têm um pouquinho de flexibilidade lá, que ainda tem colênquima. Mas o tronco é basicamente formado por fibras de esclerênquima. Aonde que ele é encontrado? Em caules, em folhas mais coriáceas, né? Em frutos secos. Tá? Nós encontramos lá na casca da semente, nós encontramos esclerênquima lá. Onde a gente precisa de dureza, né? A gente vai encontrar o esclerênquima lá dentro. O esclerênquima, ele forma fibras, as chamadas fibras esclerênquimáticas, como vocês estão vendo aqui, que são, então, várias fibras, vários caninhos de esclerênquima grudadinhos um no outro, ok? Uma coisa bem interessante que existe, esse é bem interessante aqui mesmo, que existe no caso dos esclerênquimas, é que eles são responsáveis pelas fibras naturais. Essas fibras que vocês usam de vegetais aí por fora, por exemplo, sisal. Ouviram o sisal? Aquela cordinha que o escoteiro usa, né, que parece que é tudo meio esfiapadinha. Linho. Eu tenho uma camisa de linho, professor. O que é o linho? O linho são fibras esclerênquima retiradas de uma plantinha também. A juta, o sisal que eu tinha falado para vocês, são fibras esclerênquimáticas. Então, mesmo depois de retiradas do vegetal, elas sobrevivem por um determinado tempo, né? Tranquilo? Ainda nós temos, dentro do esclerênquima, os escléritos. Escléritos que vocês têm aqui são pequenas células de esclerênquima que nós temos
soltos no meio do vegetal. Eles não formam um conjunto de fibras, são células soltas. Às vezes elas se juntam, formando uma estrutura um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas elas estão sempre ali, né? Elas estão isoladinhas, não formando feixes. Tá? Eles são chamados escleídes, ou escléritos, certo? E a gente encontra eles, por exemplo, nos alimentos que estão começando a amadurecer demais, estão passando no ponto, né? Então, já deve ter acontecido com vocês de pegar uma maçã ou uma pera, vai comer, e parece que ela tem, né, areia dentro. Nossa, parece que tinha areia dentro daquilo, né? Ficava uns coisinhas na minha língua. É exatamente os escléritos. Eles vão se formando no início para manter o fruto naquela forma que ele tem, normal, para ter a forminha lá do fruto mesmo. À medida que vai amadurecendo demais, mais escléritos vão se juntando. E aí ele vai formando, vão ficando como se fossem gruminhos, né? E que a gente até sente na língua. Joia? Outro tecido aqui que nós temos é a epiderme. A epiderme é um tecido vivo, né? A epiderme, ela é produzida lá pelo tecido meristemático, a protoderme, e que vai revestir aquelas partezinhas jovens das plantas. Tá? O caulezinho de uma plantinha novinha, uma folhinha, um matinho, né? Ele vai ter lá uma epiderme que é muito fininha, lembram? E que vai dar uma proteção. Por cima da epiderme, né, nós vamos encontrar os chamados anexos epidérmicos, estruturas a mais da epiderme. Mas, primeira coisa, saber que a epiderme vai dar uma certa proteção, né, às células. É uma proteção e junta as células, né, para as células não ficar tudo bagunçada lá, né? Então, a epiderme reveste externamente os vegetais. Como anexos à epiderme, nós vamos ter a cutícula, que é uma membrana muito fininha, quase que invisível aqui em cima, tá? E que ela tem a função de evitar a desidratação, a perda de água pelo vegetal. Mas, professor, ele precisa transpirar. Você falou que ele precisa fazer as trocas gasosas. Daí ele vai fazer as trocas gasosas por um outro anexo epidérmico, que é o estômago, que está aqui embaixo. O estômago é aberturinhas, que vão fazer as trocas gasosas ocorrerem, e não aonde você tem a cutícula. Tá? Como a cutícula não é perfeita, 0,0 alguma coisa de água sai por ela. Tá? Nós podemos ter tricomas, que são o quê? Pelos, um vegetal em cima da epiderme, que vão fazer sombra, vão reter umidade, no caso do orvalho, vão deixar a folha com aquele aspecto aveludado. Na pontinha dos tricomas, os tricomas podem ser também, né, envolvidos por algumas glândulas, né, que podem ter as mais variadas funções. Podem ser atrativas, podem ser de veneno, isso vai depender da glândulazinha que você tem ali. E o último anexo que nós temos é o hidatódio. O hidatódio é uma abertura na folha em que vai gotejar água na forma líquida. Estômago, sai vapor da água, não vai me esquecer disso. O estômago é vapor, é transpiração. Entra oxigênio, sai oxigênio, entra CO2, sai vapor d'água pelo vapor d'água. Agora, lá no hidatódio, é água na forma líquida, ela goteja, ela pinga. Então, isso é o hidatódio, que é um anexo da epiderme. Então, lá, a cutícula, aqui o desenho, fininha, por cima, né? Ó, o estômago ali, ó, tem um buraquinho no meio ali, onde é feito as trocas gasosas, então, tá? Ó, os tricomas ali que eu falei para vocês, os pelinhos, alguns deles têm, inclusive, uma glândulazinha que pode ser de veneno. Nós temos o hidatódio, que eu falei para vocês, ó, uma abertura na folha, aonde ela goteja, não sei se vocês conseguem ver no desenho ali, ó, tem uma gotinha de água se formando ali. Nós temos aqui a glândula, né, que pode liberar substâncias olfativas, o cheiro das flores, ter veneno, no caso. Ao roçar nele, ele pode arrebentar, né, e liberar um veneno, como as plantas venenosas. Certo? Aqui, ó, nós temos a epiderme da raiz. Na epiderme da raiz, uma especialização que ela tem são os pelos radiculares. Os pelinhos que são responsáveis pela absorção de água na terra.
último tecido que a gente vai falar hoje, né? A periderme, né? Que é a casca da árvore, né? Então, periderme é um tecido vivo ainda, morreu, tá? Que vai formar a casca, tá? Então, ó, periderme, 3 camadas, pelogênio, feloderme, súber. Como está escrito aqui, ó, tecido vivo, mas um deles é morto, esse. Esse é um tecido morto, tá? E, na verdade, o súber é o que a gente chama de casca mesmo. Como a casca é morta, quando o vegetal engrossa, ela parte. E ela pode partir de 2 maneiras, ou formando as lenticelas, ou formando o ritidoma. Lenticela é aquelas quebraduras que você vê mesmo no caule. Você tem um caule vegetal aqui, a casca lá fica fazendo aqueles desenhos, né? Aquelas quebraduras, né? Parece um mosaico, né? Aquelas coisas que tem na casca, aqueles desenhos, é a lenticela. Ritidoma são aquelas folhas que vão se soltando do caule. Ele parece que está descascando aqui, né? Isso é ritidoma. Uma outra função também é que tem que existir as trocas gasosas ao longo do caule também. Então, aonde tem esses furinhos aqui, ó, entra ar, né, para não deixar as células de dentro acabar morrendo. E agora sim, meu povo, um abraço, bom final de semana para vocês.